Olá, tudo bem? Aqui é Geraldo Augusto do Você Tem Acesso. Paz. Vamos a mais um vídeo da nossa série Como Crescer Espiritualmente com Princípios na Palavra de Deus? O livro da vez é o livro de 2 Crônicas. Vamos à aula? Bom, agora aqui na tela do computador, vamos aos fundamentos e ensinos em 2 Crônicas. Se essa é a primeira vez que você assiste ao primeiro vídeo da série, deixa eu te explicar rapidamente o que nós vamos estudar. Esse não é um estudo bíblico completo sobre 2 Crônicas. Não é isso, tá? São princípios na palavra de Deus que nós encontramos em 2 Crônicas que vão nos ajudar no crescimento espiritual. Então, na verdade, nós vamos estudar fundamentos e ensinos que devemos praticar na caminhada cristã. Verdades que o livro ensina e as ações para qual o livro convoca. Amém? Vamos lá. Primeiro, são passos para uma devoção dinâmica. As Escrituras mantêm um testemunho contínuo de que aqueles cujos corações são totalmente devotados a Deus, são abençoados por Ele. Devoção parcial a Deus, uma atitude morna e indiferente, resulta inevitavelmente em mediocridade espiritual e uma comunhão esporádica com o Senhor. Temos falado bastante sobre passos para uma devoção dinâmica, né? É uma vida totalmente devota a Deus, né? Não parcialmente. Parcialmente, não, mas precisa ser totalmente. E isso gera uma consequência. Uma vida totalmente devota a Deus, naturalmente, somos seguidos por bênçãos, né? Somos abençoados por Ele. E uma vida que não se dedica a Deus, totalmente algo parcial, uma atitude morna, diferente, não estou nem aí, não quero buscar, não quero me dedicar ao Senhor, a sua vida espiritual, por consequência, ela é medíocre e a sua comunhão ela vai ser esporádica. 2 Crônicas 1, 10 a 12. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, né? Sabedoria e conhecimento para o povo, para conduzir o povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão, porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti. E te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá igual. Então, Salomão, depois de que ele estava ali dedicando ao Senhor o seu serviço, né, a Deus, e o Senhor falou: Salomão, o que você quer, hein? Me pede que eu vou te fazer. E ele pede sabedoria para apacentar o povo, sabedoria para reinar sobre o povo, né? Ele pediu sabedoria para exercer algo que Deus o havia dado como tarefa, né? Ele não pediu para o seu bem próprio, ele pediu para poder cumprir o que Deus mandou fazer. É como se você pedisse a Deus sabedoria para que você pudesse ser um bom ministro de louvor, ou ser um bom professor do ministério infantil, um bom professor da escola bíblica, um bom pastor, um bom evangelista, um bom missionário, um bom profeta, para que você fosse um bom obreiro, um bom diácono, um bom capelão. Você pedindo, sabe, um bom conselheiro, um bom discipulador e por aí vai, né? Deus te dando sabedoria para que você pudesse conduzir-se no cuidado das tarefas do reino de Deus. E porque esse foi o desejo do coração dele, o que aconteceu? Deus o abençoou. Então tenha confiança de que Deus honra aqueles que buscam orientação na sua sabedoria para realizar a obra que foi designada a eles. Amém? 2 Crônicas 15, a partir do versículo 2. Este saiu ao encontro de Asa e disse: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes,
ele se deixará achar. Porém, se o deixares, vos deixará. Se o buscares, ele se deixará achar. Se o deixar, ele vai te deixar. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor Deus de Israel e o buscaram, foi por eles achado. Ah, que coisa linda isso aqui. Oh, Deus. Oh, papai. Eu, irmão, minha irmã, por muito tempo eu estive sem o verdadeiro Deus. Por muito tempo eu não tinha quem me apacentasse, me conduzisse a Deus, e nem quem me ensinasse, né? E também distante da lei de Deus. Eu não tinha Deus na minha vida, eu não tinha quem cuidasse da minha vida espiritual, e nem quem me ensinasse, e não tinha contato com a palavra de Deus. Mas chegou um tempo, no dia 13 de fevereiro de 2000, quando eu me decidi pelo Senhor, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, e quando em julho desse mesmo ano eu passei pelas águas, né? Eu experimentei o novo nascimento. Então eu passei a ter Deus na minha vida, eu passei a ter quem cuidasse da minha vida espiritual, me conduzisse até Deus, eu passei a ter um pastor, passei a ter um conselheiro próximo, que até era o meu sogro, né, meu falecido sogro, servo de Deus, presbítero Paulo, generoso. Eu tinha que me ensinasse a palavra de Deus e eu passei a amar a lei do Senhor, passei a estudá-la, a meditar nela. Então, quando eu me voltei ao Senhor, o Deus de Israel, e passei a buscá-lo, eu fui achado. Ele foi achado. Então, quando eu me voltei ao Senhor e o busquei, Deus se permitiu ser achado por mim. Se o buscares, ele se deixará achar. Então tenha confiança de que se você buscar a Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma, você certamente o encontrará. Nos presentes que eu falo deles, vou falar no final desse vídeo, você vai poder baixar um guia com 3 passos simples e poderosos que vão te ajudar a você aquecer a sua vida espiritual. E o primeiro desses passos, vou te adiantar aqui, em primeira mão, é isso aqui, ó. É buscar a Deus. É o primeiro passo. O passo 1. E eu falo mais sobre isso nesse guia que você pode baixar. No final do vídeo eu falo mais sobre ele. 2 Crônicas 16:9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, para quem o coração é totalmente do Senhor, Deus vai se mostrar forte para você. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Porque nesse texto aqui nós vemos que exatamente não havia uma entrega total. Se nós formos ler 2 Crônicas, no capítulo 16, deixa eu abrir aqui rapidamente. Estou abrindo aqui na minha Bíblia. O que acontece? Nós estávamos falando de Asa no capítulo anterior, sobre Asa. Então, o que esse texto ele vem nos falando? Asa, primeiro ele faz uma aliança com o rei da Síria, né? E depois, a partir do versículo 7, ele é repreendido por Anani. Diz assim a palavra de Deus: naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e ele disse:
Porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes, os líbios, grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tu, confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. E aí vem o versículo 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras. Versículo 10. Porém Asa se indignou contra o vidente, no caso é o profeta, né? E o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Então, Asa, que era o rei, ele fez uma aliança com o rei da Síria e não confiou em Deus, então ele deixou de vencer o exército do rei da Síria, escapou pelas suas mãos. Ele foi confrontado, né, pelo profeta, e aí o que acontece? Ele chega e não aceita a correção, né, a repreensão, e por consequência ele acaba encarcerando, né, o Anani, porque ele se enfureceu com aquela palavra que ele recebeu. Mas o que acontece? Como ele não confiou em Deus, né, o coração dele não era totalmente de Deus, Deus não se mostrou forte a ele. O que aconteceu? Ele não venceu o exército inimigo. Então, tenha um coração totalmente comprometido com o Senhor. Sabe que o Senhor vem ao encontro de tais pessoas para fortalecê-las e fazer prosperar as suas obras. Amém? Vamos lá. Segundo os fundamentos e ensinos. São passos para desenvolver humildade. A pessoa humilde vê a si mesma à luz do seu relacionamento com Deus Todo-Poderoso. O indivíduo verdadeiramente humilde tem uma estima maior pelos outros do que por si mesmo, porque esta forma de ver as coisas coloca os demais numa perspectiva elevada. Então, eu considero o outro uma perspectiva mais elevada. E os outros é que têm uma estima maior do que por mim mesmo. Ao mesmo tempo, a pessoa humilde expressa gratidão pelo que recebeu ao Senhor e não se enaltece orgulhosamente com o sucesso e a prosperidade. Segundo Crônicas 2, 5 a 6. A casa que edificarei há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. No entanto, quem seria capaz de edificar a casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter? E quem sou eu para lhe edificar a casa, senão para queimar incenso perante ele? Então, a casa que edificarei há de ser grande. Vou fazer coisa grandiosa para Deus, né? Porque é o nosso Deus, ele é maior do que todos, então a casa dele vai ser grande. Porém, Salomão falando, quem vai ser capaz de edificar a casa de Deus? Quem poderia? Né? Então, ao mesmo tempo que ele diz que ele vai fazer o melhor para o Senhor, ele se coloca na posição de, puxa, quem sou eu e quem seria capaz de edificar uma casa ao Senhor, se até os céus dos céus não podem conter, né? Quem sou eu para edificar a casa, né? Quem sou eu? Então, na verdade, esse foi um coração humilde de Salomão. Compreenda que Deus ocupa plenamente o universo, né? Saiba que nada do que possamos construir pode contê-lo. O máximo que podemos chegar a fazer é refletir a sua glória. Segundo Crônicas 7,14, versículo muito conhecido, e é uma verdade que precisa ser aplicada por nós na nossa nação brasileira, nesse tempo difícil, tantas coisas para acontecer. Eu estou gravando esse vídeo no final de 2016, mais precisamente no dia 25 de dezembro de 2016, dia de Natal. Tantas coisas por acontecer na nossa nação, já tem acontecido tantas coisas para acontecer, e vemos
a nossa terra doente, né? E nós, como povo do Senhor, precisamos de verdadeiramente nos humilhar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Identifique pecados da sua nação, confessando-os como se fossem seus. Ah, mas que pecados, pastor Geraldo, tem na nação? Se você é brasileiro, você está no Brasil, tem muitos, né? Um deles é o orgulho bobo que nós temos de achar que Deus é brasileiro e de que nenhum mal vai acontecer à nossa nação. Podemos falar dos homicídios, podemos falar da imoralidade sexual, podemos falar do homossexualismo, podemos falar daquilo que o governo quer ensinar às crianças, podemos, em relacionado a isso, podemos falar sobre as imoralidades da televisão, podemos falar sobre a corrupção, não do governo simplesmente, mas de uma corrupção originada do meio do povo, porque o governante ele vem do povo, ele não é um extraterrestre, ele vem do povo, né? Podemos falar dos abortos, podemos falar dos estupros, podemos falar do carnaval, podemos falar do descuido com a natureza, podemos falar de tanta coisa. Do que você quer falar mesmo? Do pecado na nação brasileira? A gente pode ficar aqui um cabo de tempo conversando sobre isso. Aliás, não podemos não. O que nós precisamos fazer é nos arrependermos e nos humilharmos, procurando a face de Deus, para restaurar a sua bênção e crer de todo o coração que Ele vai atender o nosso clamor. Então, como povo de Deus, os pecados da nação precisam ser confessados por mim como se fossem meus. Então, se o meu povo, povo de quem? De Deus, que se chama pelo meu nome, pelo nome de Deus, povo de Deus, se humilhar, orar, buscar e se converter, mudar, mudança de rumo dos seus maus caminhos, o que Deus vai fazer? Deus vai escutar, Deus vai perdoar e Deus vai sarar a terra. Então isso é muito sério, você precisa se engajar nisso. Em nome de Jesus. Segundo Crônicas 26, 15. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens, peritos destinados para as torres e cantos das muralhas, para tirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Então, o que aconteceu? Fabricaram máquinas, invenção de homens peritos, né? A fama dele se divulgou até muito longe, ele se tornou forte. E quando ele estava forte, ele se exaltou. Ele exaltou o seu coração. Ele se exaltou de uma maneira terrível, né? De quem que nós estamos falando? Nós estamos falando do rei Uzias, né? Nós estamos falando do reinado de Uzias, de como ele preparou o exército, tá? Com escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos, fundas, né? Para tirar pedras. E aí ele ficou, a sua fama correu muito longe. Ele se tornou forte. Como ele estava forte, fortalecido, ele exaltou o seu coração para sua própria ruína e começou a transgredir contra o Senhor. Por quê? Ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ele era rei, ele não era sacerdote. Então ele começou a fazer um monte de burrada. E depois, continuando o texto, nós vemos que ele foi atacado de lepra, né? Então cuidado
com o teste da prosperidade. Deus vai nos abençoar? Vai. Só que a bênção de Deus, ela não pode trazer sobre nós uma exaltação do nosso coração. Segundo Crônicas 32, 25. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, outro que se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra aquele sobre quem ele reinava. Não foi só contra ele. Ele é o líder da nação. Então foi contra ele e contra o povo. Então, se o nosso presidente se exaltar como autoridade máxima na nação, não autoridade espiritual, mas autoridade da nação, Deus vai se voltar contra ele e contra nós. Se isso é assim numa família, né, é o princípio do valente, né, é o princípio do valente da casa, né. Então, o líder, né, numa empresa, um líder numa cidade, um líder numa comunidade, numa igreja, ele é o valente. Então, se ele se exaltar, se ele errar, se ele der uma abertura, vai haver ira contra ele e contra aqueles que quem ele lidera, porque ele é o valente. Então, guarde-se do orgulho quando você obter sucesso. Esteja certo que o orgulho levará à ruína. Arrependa-se caso traços de orgulho sejam encontrados em você. Amém? Muito importante isso. 3. Princípios fundamentais para a fé. A fé está enraizada na confiança que se tem no testemunho a respeito de Deus, registrado nas Escrituras e iluminado pelo seu Espírito Santo. Consequentemente, para crescer na fé, é necessário que se opte continuamente pela aceitação e pelo apego a este testemunho da Escritura, se tornando-se leal à mesma. Ou seja, eu tenho fé e para eu continuar crescendo em fé, eu preciso aceitar que o testemunho da Escritura, que está escrito nela, é verdadeiro e esse ser o meu objetivo e eu ser leal a essa Escritura. Segundo Crônicas 20, 20. Pela manhã cedo, esse texto ele fala sobre uma vitória maravilhosa que o rei conquistou, e uma vitória, rei Josafá, né, uma vitória contra Moab e Amon, né, os filhos de Moab, os filhos de Amon, com alguns da montanha de Seir, ou os meunitas, né, dependendo da sua versão na Bíblia, onde ele se amedronta, mas ele então passa a buscar o Senhor e tem algumas atitudes espirituais muito, mas muito importantes, muito interessantes, que eu vou até escrever um artigo, gravar uma reflexão sobre isso. E aí, no versículo 20, o que acontece? Deus então, ele tem as atitudes espirituais, e Deus então, ele traz a maneira como eles deveriam vencer a guerra. E aí o que acontece? Pela manhã cedo, versículo 20, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouviu-me, ó Judá e moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. A segurança está em crer em Deus. Amém? Se você acreditar no Senhor, se você acreditar em Deus, você vai estar seguro. Amém? Creia no Senhor. E se você crer nos seus profetas, você vai prosperar. Você vai ter êxito naquilo que você precisar fazer. Então, se você crer no Senhor, você está seguro. Se você crer no profeta, você vai prosperar. Quem é o profeta? É o seu pastor. É aquele que ministra a palavra sobre a sua vida. É aquele que traz a direção de Deus para você. Se você crer no profeta, você vai prosperar. Se você crer em Deus, você vai estar seguro. Desenvolva uma visão espiritual
visão espiritual, não carnal. Opte por crer na Bíblia como palavra de Deus no sentido absoluto. Confie no que ela testemunha sobre a natureza, o caráter e as promessas de Deus. Amém? Creia nas palavras daqueles que proclamam a palavra de Deus, como um M aqui. Aceite as palavras proféticas trazidas por homens e mulheres piedosos. Amém? Em nome de Jesus. Segundo Crônicas 20, 22. Ainda falando dessa mesma guerra. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, eles começaram, tá? Não foi quando eles terminaram, não. Quando eles começaram a cantar e dar louvores, pôs o Senhor em emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. O Senhor pôs emboscadas. Eles não precisaram lutar. Josafá e o exército de Israel não precisou lutar. O que aconteceu? Eles começaram a cantar e dar louvores, e então o Senhor desbaratou os exércitos inimigos. Faça uso e creia no louvor como uma arma espiritual poderosa e eficiente. Eu sou exemplo disso. Quantas vezes, sabe quando você sente que ao teu redor a coisa está difícil, está enfrentando uma guerra espiritual, uma batalha espiritual, é algo que você precisa fazer? Quando você coloca o louvor, né, e adoração à frente, parece não, imediatamente aquela situação é dissipada e você consegue ter bom êxito naquilo que você vai realizar. Então, uma arma espiritual poderosa e eficiente é o nosso louvor. Nunca deixe de louvar, louve todos os dias ao Senhor, em nome de Jesus. E quarto, para a gente finalizar, já falamos de 3 fundamentos ensinos, agora vamos para o princípio para o contentamento. Nos dias de hoje, as pessoas estão muito descontentes com a sua vida, né? As pessoas não estão satisfeitas com aquilo que elas têm, com o que conseguiram, alcançaram, querem consumir, nunca está bom, sempre querem mais. Ser suprida, né, na sua necessidade não é o suficiente. Eles querem mais, querem realização de sonhos, de desejos, né? Satisfação é o resultado de saber que o Senhor é a ajuda bem presente para aqueles que confiam nele. Acabou. E lá em 2 Crônicas 25:9, disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Respondeu-lhe o homem de Deus: muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Então, líderes, use como fonte de coragem a promessa de que o Senhor se compromete em estar com aquele que ele chama até que a obra para a qual o chamou esteja concluída. Então Deus é aquele que é o supridor. Então confie, né? Use como fonte de coragem a promessa que ele se compromete a estar com aqueles que ele chama até que a obra para a qual o chama esteja concluída. Então, se Deus te chamou para você cuidar da sua família, né? Como mãe, como pai, Deus vai cuidar de tudo, né? Deus vai estar com você, Deus se compromete a estar com você na realização da obra que ele te chamou até que ela esteja concluída. Deus te chamou para desempenhar uma tarefa. Ele vai estar com você até que a tarefa seja concluída. E ele estando com você, tudo vai ser suficiente. Ele vai te dar tudo aquilo que é necessário. Amém? Tomando um golinho d'água aqui para depois da aula, né? Molhar a garganta. E aí, foi abençoado com essa aula? Aprendeu princípios bíblicos que você precisa aprender e praticar na sua vida, que vão te levar a uma trajetória no crescimento espiritual?
Eu espero que eu possa ter te abençoado. Agora quero te entregar alguns presentes. O primeiro presente são os slides dessa aula. Você pode baixar os slides dessa aula, um arquivo PDF com esses slides, e também um e-book, um guia com 3 passos simples e poderosos que vão muito te ajudar, né, a você aquecer a sua vida espiritual, algo que eu e você, todos nós precisamos praticar na nossa vida, tudo bem? E para você baixar esse presente, você pode clicar nesse cartão que está aparecendo aqui, ó, baixa os presentes. Você pode clicar também aqui abaixo, né? Baixa os presentes, aqui também dá um dos presentes, você pode clicar aqui, ou você pode clicar no link da descrição, né? E no final do vídeo você também vai poder clicar aqui ao lado para poder baixar os seus presentes, tudo bem? Agora eu quero te pedir alguns favores. Se você foi edificado nesse ensino, nesse estudo, que você possa compartilhar esse vídeo, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas que também precisam aprender alguns passos importantes, princípios para o seu crescimento espiritual. Se você foi abençoado, compartilha com outras vidas, ajude a espalhar, né? Para que o evangelho do reino ele possa alcançar mais pessoas, tudo bem? E outro favor que eu quero te pedir é que se você gostou desse vídeo, dá um joinha, curte aí. Se você não gostou, dá um joinha ao contrário, né? Um dislike, diz que você não gostou. Se inscreva no canal, você pode se inscrever no canal nesse botão que está aparecendo aqui abaixo no vídeo, né? E para que você possa, sempre que eu publicar novos vídeos, você ficar acompanhando. Agora não se esqueça de quando você se inscrever no canal, de você clicar na engrenagem e dizer que você quer receber as notificações, tá ok? Para você poder receber essas notificações. E quer deixar algum comentário? Ficou alguma dúvida? É só escrever aqui abaixo nos comentários, tudo bem? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso. Deus te abençoe. Paz.